Vamos lá então, porque agora tem link aqui, pronunciamento também do presidente da República ontem. Enfim, quem é que vai entrar no link? O Pierre Andrade vai trazendo aí as informações para a gente. Boa tarde, Pierre. Oi, Tony, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Voz do Litoral dessa quarta-feira, feriado, dia de finados. E olha só, Tony, ontem, após pouco mais de 44 horas do resultado do segundo turno das eleições presidenciais, em que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva saiu vitorioso, o presidente da República, e que acabou sendo derrotado no segundo turno das eleições, Jair Messias Bolsonaro, convocou a imprensa e, ao lado de ministros, ele se pronunciou pela primeira vez. Ele agradeceu os mais de 58 milhões de votos que recebeu e também condenou os atos que acontecem em diversas estradas do país, as manifestações dos caminhoneiros, ao afirmar que esse método utilizado para protestar é o mesmo método aplicado pela esquerda, de acordo com palavras do presidente Bolsonaro. Ele também disse que é um democrata e que vai seguir a Constituição. Vamos acompanhar o que disse o presidente Jair Messias Bolsonaro. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Logo após o pronunciamento, o presidente foi até o STF, conversou com ministros e, de acordo com o ministro Edson Fachin, ele teria dito que a eleição acabou e colocou um ponto final em qualquer possibilidade de discutir o resultado das urnas. Eu volto com você no estúdio, Tony. Bom, Pierre, aproveitando um pouquinho mais aí tua participação, eu acho que o presidente ele foi muito objetivo, muito curto, né? Muita gente falou isso, não conversou com a imprensa, é um direito que ele tem, ele faz, né? Ele faz do jeito que ele achar que tem que ser feito. Mas ele deixa claro ali uma questão, que ele não aprova o bloqueio. Então ele cita ali nitidamente o PT. Né? Os movimentos que o PT fazia, bloqueando, invadindo terras, invadindo isso, causando prejuízos e tal, que é o que está acontecendo agora. E ele disse que esse tipo de movimento, o presidente da República, minha gente, entendam bem o que a gente está falando aqui. O presidente disse que esse tipo de manifestação, ele não concorda. Você entendeu dessa forma também, Pierre? Entendi exatamente dessa forma, Tony, concordo totalmente com a sua visão da fala do presidente, concordo também com o presidente quando recrimina esse tipo de bloqueio. Vale reforçar que
Por anos, os opositores dos movimentos sociais, como o MST, que bloqueavam estradas em vários locais do país, em manifestações bem menores do que aqui estamos vendo agora no Brasil, diga-se de passagem, criticaram esse tipo de atuação. E agora eles replicam essa atuação, igualmente faz o MST. E também vale reforçar que o presidente ele também agradeceu a manifestação popular, ele também disse que a população tem todo o direito de se manifestar, mas recriminou então que essa manifestação impeça o ir e vir da população, que acaba de fato prejudicando muitas pessoas, né, Tony? Inclusive relatos em Santa Catarina, estado vizinho ao nosso, que crianças com quimioterapia tiveram dificuldade para passar pelos bloqueios e uma delas, inclusive, teve que tirar a touca que estava utilizando para poder comprovar que tem câncer, o que acaba sendo uma situação muito prejudicial para a saúde dessas crianças. Claro que não estou dizendo que esse tipo de bloqueio acontece em todo o país, mas em alguns pontos o bloqueio é mais intenso. Vale reforçar que aqui no litoral paranaense, a princípio, carros de pequeno porte podem passar, né? Isso desde ontem, então carros de passageiros, pequeno porte podem passar, entretanto várias pessoas não conseguem o seu direito de ir e vir porque estão com ônibus, estão viajando de ônibus, por exemplo, então elas não conseguem descer, então acaba sendo um bloqueio que prejudica bastante. Também já vimos aqui no Voz do Litoral dessa quarta-feira que o bloqueio já vem prejudicando o abastecimento de supermercados e também o abastecimento de combustíveis aqui na cidade-mãe do estado e imagino que em todo o litoral. E vale reforçar, né, um próprio bloqueio que o presidente ele associa à esquerda do país, associa ao PT. Exatamente. Então, é uma questão que a gente entende que você acabou de citar aí, que o presidente não apoia o tipo de bloqueio. Nós já tivemos ontem no Brasil alguns conflitos entre manifestantes e outras pessoas que não concordam, e inclusive entre as pessoas que estão ali, porque a gente entende também, pelo que foi falado, muitos caminhoneiros, eles estão falando, não, o movimento não é só do caminhoneiro, o movimento é da parte que se sente lesada da forma que as eleições aconteceram e patati, patatá, tudo que a gente já sabe. Mas tem muita gente parada aí que não concorda, só está parado para não conflitar com o grupo que não permite que os caminhoneiros circulem, rodem. Mas tem muita gente aí parada que está se sentindo obrigada, está obrigada a ficar parado, porque se passar o pau pega, né, Pierre? Exatamente, Tony. Inclusive relatos de caminhoneiros que preferiram não se identificar oficialmente, né? Não falar com a imprensa de forma oficial, mas sim de forma em off, como a gente chama na imprensa, né? Que é contar uma situação, mas pedir para não ser identificado. Que eles estão no bloqueio porque eles não podem sair do bloqueio, senão poderia acontecer alguma coisa com eles, né? Até mesmo não tem a condição de sair, afinal de contas, filas enormes se formaram aqui na BR-277 e em várias outras rodovias do país. Há também relatos em outros locais do país, caminhoneiros que não concordam com esse tipo de bloqueio, mas que fazem parte porque eles preferem ir com toda a categoria. E vale reforçar também, Tony, que até mesmo apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro também vêm criticando publicamente esses bloqueios e a forma como a manifestação acontece em todo o Brasil. Por exemplo, o apresentador Ratinho, ele ontem em seu programa deixou evidente que não concorda com as manifestações. E o Ratinho, o apresentador, ele é sim apoiador do governo Bolsonaro, já falou isso inúmeras vezes. O Datena, apresentador também aqui no Brasil, um apresentador conhecidíssimo e também apoiador do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, inclusive se diz amigo pessoal do presidente, também condena o bloqueio. Um veículo de comunicação muito ligado ao presidente Jair Messias Bolsonaro, a Jovem Pan News, uma TV que tem principalmente na TV a cabo, também vem condenando essas manifestações. Alguns apresentadores, né, outros apresentadores acabam preferindo não emitir opiniões. Então, é uma situação que até mesmo a base do governo Jair Messias Bolsonaro já não enxerga como positiva essa manifestação, impedindo o ir e vir de muitos cidadãos. Vale reforçar, tá? Quando a gente fala de manifestações, a gente traz as manifestações de um modo geral em todo o país. Em algumas situações, como por exemplo, aqui na BR-277, aqui no litoral paranaense, é possível transitar com um carro pequeno, com um carro de pequeno porte, é possível passar pela
pelos bloqueios. O que não é possível é passar com o ônibus, não é possível passar também com o caminhão. Vários trabalhadores, então, permanecendo nessas manifestações, nessas filas que se formam na rodovia que liga Curitiba ao litoral paranaense. Para finalizar, né? Esse movimento, diz assim, isso aí não é movimento de caminhoneiros. Mas reforçando o que você falou, são os caminhões que estão impedindo o trânsito, né, o direito de ir e vir. E a gente não está contra ninguém aqui, eu quero que fique bem claro isso. Nós estamos informando, nós não estamos confrontando com grupo nenhum. A gente tem a missão, e esse é um direito que a imprensa tem, de informar. Nós não estamos aqui para brigar com ninguém, nem tampouco ser agredido, ofendidos. Nós estamos, nem nós e ninguém da imprensa. Mas a gente entende que complicou esse movimento. É perigoso pelo seguinte sentido: não tem apoio do governo federal, ficou claro isso ontem, não tem apoio do Congresso, não tem apoio de lideranças sindicais, não tem apoio dos caminhoneiros organizados em sindicatos e seus representantes. Ninguém está apoiando esse tipo de manifestação. Eu acompanhei, você acompanhou e todo mundo acompanhou que policiais estiveram conversando com os caminhoneiros, falando, o policial falou, eu tenho o meu posicionamento político, eu tenho o meu candidato, eu sou um cidadão, mas eu não estou aqui nesse momento como um cidadão que defende esse ou aquele direito, estou aqui como policial. Estou exercendo a minha função. Ontem nós tivemos um momento tenso em São Paulo, eu acompanhei ao vivo, inclusive, e Curitiba teve um momento muito tenso ontem, e parte para esse lado, eu não sei se você concorda ou não, aí é o teu ponto de vista, por isso que eu estou perguntando, a partir do momento que não tem apoio de ninguém, eles ficam vulneráveis a acontecer certas ações para acabar com esse movimento. Não sei se você vê dessa forma, Pierre. Enxergo exatamente dessa maneira, Tony. Todo cidadão brasileiro, seja ele um caminhoneiro ou não, seja ele um trabalhador ou não, todo cidadão brasileiro tem direito de se manifestar. O que o cidadão não pode é impedir o ir e vir das pessoas. Quando você tem uma manifestação, mesmo de forma parcial, como acontece em alguns trechos de rodovias do país, mesmo de forma total, como acontece em diversas rodovias em todo o Brasil, você está impedindo, sim, que muitos brasileiros tenham o seu direito de ir e vir assegurado. Você está impedindo que pessoas, por exemplo, que dependem de ônibus como transporte público, elas não consigam realizar a sua locomoção. Estamos em um feriado prolongado em que algumas pessoas aproveitaram para viajar. Quem viajou de ônibus, como faz para voltar? Outras pessoas que planejaram visitar entes queridos, outras pessoas que planejaram se despedir de pessoas que já se foram nesse dia de finados, como manda a tradição, tiveram voos cancelados, viagens de ônibus canceladas, porque elas não conseguem simplesmente transitar pelo país. Então, de fato, quando você acaba impedindo o direito de outra pessoa, você acaba perdendo o apoio popular e também o apoio de entidades organizadas e lideranças políticas. Quando o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro vem a público e associa esse tipo de manifestação à esquerda, ele está mostrando que hoje quem está liderando ou quem faz parte dessas manifestações está se comportando da mesma forma como criticou, como movimentos realizam e que foram criticados ao longo dos anos. Então, vale reforçar que esse apoio ele existe apenas entre algumas categorias e entre poucas pessoas, vem perdendo muitos apoios essas manifestações, e a tendência é sim, se essas manifestações permanecerem, perderem cada vez mais apoio, que a medida seja um pouco mais extrema, o que a gente torce para que não, para poder pôr fim a essas manifestações. Volto a reforçar, e aqui não tem, longe de mim, qualquer posicionamento político, até porque aqui dentro da TVCI e em diversos veículos de comunicação, existem os dois lados, aqui
dentro da TVC existem 3, 4 lados, inclusive. Existem pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, existem pessoas que votaram no outro candidato, existem pessoas que anularam o voto, que votaram em outros candidatos que sequer chegaram ao segundo turno e preferiram nem participar das eleições no segundo turno. Mas todo mundo acaba concordando que, nesse momento, manter as manifestações vai prejudicar a sociedade. Você pode sim manifestar, desde que você garanta à sociedade o direito de ir e vir. E esse é um ponto muito importante a ser reforçado. Eu gostaria, Tony, eu sei que eu já estou me estendendo um pouco, mas eu gostaria também de tocar nesse assunto que você acabou de citar, da violência contra a imprensa. Infelizmente, em todo o país, relatos de jornalistas que foram hostilizados e, infelizmente, a gente tem certeza disso, na verdade, não reflete toda a população que está na manifestação. A gente sabe que são poucos que acabam hostilizando a imprensa, mas vale reforçar que mesmo quem hostiliza, essa pessoa ela está sendo uma pessoa antidemocrática, porque, afinal de contas, a imprensa tem o direito de informar a sociedade e informar muito bem. Além disso, é garantido na Constituição o direito da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião. E quem acaba hostilizando um profissional do jornalismo, um profissional da comunicação, não está defendendo a Constituição do país. Aliás, está indo contra a Constituição que diz tanto defender. Uma pena que, em 2022, pessoas ainda hostilizem veículos de comunicação porque não concordam com o posicionamento ou imaginam não concordar com o posicionamento daquele veículo. Eu volto com você no estúdio, Tony. Obrigado, Pierre. Bem analisado. São mais de 300 ônibus já que não circularam para viajar. E afeta aeroporto. Mas como aeroporto? Não, porque você tem que se deslocar para ir até o aeroporto. Em São José dos Pinhais, por exemplo, não tem como ir para o aeroporto. Não dá, não chega. E aí, só para concluir tudo isso daqui, porque é envolvente o assunto, os bolsonaristas que estão fazendo esse movimento, vocês têm que entender o seguinte, vocês estão acabando prejudicando o Bolsonaro. Porque, queira ou não, ele perdeu a eleição, queira ou não, ele saiu muito fortalecido, porque, afinal de contas, são 58 milhões de votos. É muita coisa. E isso vai respingar no Bolsonaro. Quanto mais demora esse movimento, mais prejudica o presidente. Pensem nisso, porque tem eleição lá para frente também, né?